Oi gente, meu nome é Pedro, tenho 40 anos, sou do Juazeiro do Norte, Ceará. O relato que vou contar para vocês, minha falecida avó me contava quando eu tinha 8 anos de idade. Minha avó se chamava Luzia Cândida, mas todos a chamavam de Candinha. Quando minha avó era jovem, ela morava em uma zona rural, num pequeno sítio bem afastado da cidade. Então, quando eu era garoto, a minha avó contava que ela e uma amiga que ela tinha de nome Eva, que morava em outro sítio próximo ao dela, costumavam brincar juntas pela região. Brincadeiras típicas de quem mora em roça. Mas o que elas gostavam mesmo de fazer era passear pela região para admirar as plantas e os animais. Em uma ocasião, elas pegaram uma trilha e foram um pouco distante de onde elas moravam. Em um certo ponto, elas avistaram uma velha cabana. Elas se aproximaram um pouco mais, mas não quiseram chegar muito próximo àquela cabana. Elas perceberam que a porta da cabana estava aberta e que seu interior era bem escuro, não dava para ver o que tinha lá dentro. De repente, elas perceberam que algo brilhou lá dentro daquela cabana. Algo assim como uma luz forte piscando. E ouviram um barulho vindo lá de dentro. Algo parecido como um rosnado. Então, elas assustadas decidiram voltar. Na verdade, quem estava assustada mesmo era minha avó, pois Eva estava era curiosa. Então minha avó, chegando em casa, relatou para sua mãe, no caso minha bisavó, o que ela havia visto com sua amiga. E perguntou se ela sabia o que era aquela cabana. Então minha bisavó, com uma cara de espanto, olhou para ela e disse que de forma nenhuma ela deveria voltar àquele local. Ela disse para minha avó que naquele local algumas pessoas relataram ter visto uma horrenda criatura no período da quaresma e que essa criatura tenta atrair as pessoas para dentro daquela cabana. Quando foi no outro dia, minha avó contou para sua amiga Eva o que sua mãe, no caso minha bisavó, havia lhe dito. A sua amiga Eva era um pouco rebelde e não acreditava em tais coisas. Eva lhe disse que não acreditava nessas coisas, e o que deveria estar dentro daquela cabana era algum objeto brilhando, de repente até algo de valor. Então Eva quis voltar àquela cabana, porque ela queria ver o que tinha lá dentro. Ela estava com uma ideia fixa na cabeça de que poderia ser algo de valor. A minha avó não queria voltar lá de jeito nenhum, mas Eva acabou a convencendo. Quando as duas chegaram lá, já era tardezinha. Já estava meio naquela penumbra, meio querendo escurecer, mas ainda não era noite. Mas o suficiente para estar bem escuro dentro daquela cabana. Elas haviam levado um lampião para clarear o local. Então, quando elas adentraram aquela cabana, elas sentiram um cheiro muito forte de coisa podre. Era um cheiro terrível. Então elas perceberam algo se movendo no fundo da cabana. Não dava para ver direito o que era, mas era uma silhueta do que parecia ser uma pessoa. Aquilo começou a se aproximar delas, e quando elas ergueram o lampião para poder ver o que era, elas viram uma criatura abominável que olhou para elas e deu um sorriso sarcástico. De repente, aquela criatura deu um rosnado e ficou sussurrando algo estranho, meio enrolado. Então elas deram um grito e saíram correndo daquele lugar. A minha avó dizia que aquele cheiro era insuportável. E a criatura era tão medonha que ela nunca havia visto nada igual àquilo em toda a sua vida. Correndo muito, Eva perguntou para minha avó o que era aquela coisa. E minha avó disse para ela: acho que aquilo é o diabo. E como é quaresma, ele apareceu pra gente. Minha avó chegou em casa aos prantos, soluçando e tremendo muito.
e disse para minha bisavó o que ela havia visto naquela cabana. Minha bisavó ficou muito brava com ela e disse que ela não deveria ter a desobedecido e que ela teve muita sorte e também a ajuda de Deus por nada de mal ter lhe acontecido. Minha avó disse que a Eva, amiga dela, nunca mais foi a mesma depois desse acontecido. Ela ficou tão traumatizada que ela passou a ter medo do escuro, de ficar sozinha, e até durante o dia ela tinha medo das coisas. Minha avó nunca mais voltou a desobedecer minha bisavó e nunca mais voltou a passar perto daquela velha cabana. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.